tristeza não tem fim, felicidade sim. E nesse momento inerte da nossa cultura, do nosso carnaval, onde a tristeza parece não ter fim, sobrevoamos o grande palco das nossas queridas escolas de samba. E para matar um pouco da saudade, eu venho aqui falar sobre algumas particularidades da produção do maior espetáculo da Terra, a maior profusão de artes do planeta. Bom, meu nome é Igor Carneiro, sou produtor artístico e carnavalesco e hoje eu vou convidar algumas das diferentes personagens que ajudam a produzir o desfile de escola de samba. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei. Bom, hoje eu tô aqui nessa imensidão, nesse palco dos sonhos, palco que hoje está vazio e silencioso, porém repleto de histórias de esperança, para que tudo volte ao normal e para que nós possamos usufruir desse espaço como ele merece, cheio de vida, cor, fantasia e principalmente material humano. Enquanto isso, segurando as pontas, as plumas e os paetês, a gente vai levando essa chama. Hoje eu vou falar da produção artística de alguns segmentos que são diretamente ligados ao fazer carnaval e que, consequentemente, estão expostos aqui, no Espaço Carnaval. Para quem ainda não conhece o Espaço Carnaval, é um espaço dentro da Arena Anhembi, aqui no Sambódromo de São Paulo, e que expõe fragmentos do desfile das escolas de samba que aconteceram no último carnaval, aqui no Anhembi. O Espaço Carnaval foi feito a partir de uma iniciativa da SP Tours e da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, para movimentar esse enorme espaço de lazer e fincar a bandeira do samba no verdadeiro palco dos sambistas, nesse período que a festa foi cancelada. Bom, o nosso primeiro convidado de hoje é o Bruno Oliveira. Bom, para quem não conhece, esse é o Bruno Oliveira, figurinista, renomado, artista, produtor nato e profissional do carnaval com honras e méritos. Produz eventos variados, realities, etc, etc, etc. Bruno, hoje eu estou aqui para falar um pouco da produção do teu trabalho aqui no Anhembi, nos dias do desfile, a logística, seu time, seus afazeres e principalmente a forma que você dá assistência para os seus clientes, para as escolas que você atende, enfim. Para que o pessoal entenda, é importante frisar que você já fez mais da metade das escolas de samba, não só carnaval. Eu te convidei, porque eu acredito que o teu trabalho requer um peso tão grande de responsabilidade, porque além do peso de entregar um trabalho com excelência, também não tem a opção de se adiar a entrega caso ocorra algum imprevisto. E o pior, essas roupas interferem no resultado geral do desfile, porque interferem na dança, a própria integridade da roupa também conta, enfim. Que remédio você toma pro coração, meu amigo? Na verdade eu tomo vários, né? Mas para esse processo e para conseguir dar essa assistência para tantas escolas e tantos clientes, a gente monta realmente quase uma operação de guerra aí. Que não é um trabalho que acontece só no dia, né? É um trabalho de produção que ele começa bem antes. A logística, a pré-produção. A logística que se monta para isso é muito grande. Então, por exemplo, os casais de mestre de sala e porta-bandeira, eles já passaram ali por infinitas provas, né? Eles já fizeram uma prova final no ateliê, com maquiagem, cabelo, tudo exatamente como vai acontecer aqui no dia do desfile,
mas a gente já testou tudo isso. Então no dia aqui, basicamente tudo já está ensaiado também, desde da forma que vai se trocar a roupa de um casal desse. Só que são várias equipes, né? A gente trabalha não só com casais, mas com destaques, rainhas de bateria, e o volume disso é muito grande, né? São muitas pessoas, uma escola em seguida da outra. A gente já chegou a fazer algumas vezes 4 escolas consecutivas, né? 4 casais consecutivos, e era uma operação de guerra mesmo. Mas para isso a gente divide a equipe do ateliê em 4 nichos. Então a gente tem uma equipe que fica no hotel vestindo as roupas menores, né, as rainhas, madrinhas. A gente tem uma equipe dos destaques que montam os costeiros grandes, uma equipe que fica com os casais de mestre de sala e porta-bandeira, e outra equipe que está lá na dispersão esperando, né, os destaques chegarem para fazer o desmonte também. Então é uma logística de produção que ela começa, né, no pré-carnaval, né, nas semanas que antecedem, tem o início e tem o final lá também. E o que facilitou muito, né, o lance principalmente dos casais, é porque a montagem dos casais ela é feita aqui na boca de cena da avenida, né, alguns metros da linha amarela. Me fala um pouco disso, dessa facilidade dos casais ali saírem praticamente prontos e entrarem já na avenida sem qualquer avaria, já sai ali, ó. Isso na verdade é uma coisa que veio sendo trabalhado durante muitos anos, né, e hoje a gente tem realmente a facilidade de o casal ele se resguardar basicamente nesse espaço que é realmente na boca da avenida, e ali a gente tem um camarim onde a gente tem a possibilidade de vestir os casais, né? Todas as escolas têm esse espaço para poder utilizar para os seus primeiros casais, para que a gente consiga realmente fazer um momento de concentração, porque às vezes até a chegada, né, o translado, por exemplo, do hotel, que seria o lugar mais próximo até a avenida, é muita gente gritando e interfere na concentração do casal, que precisa estar no nível de concentração máximo. Verdade, e ali a gente consegue realmente criar um ambiente para eles que eles ficam totalmente concentrados, e eles só realmente surgem ali no momento que eles vão começar o esquenta da escola. Isso também faz uma diferença gigantesca. Entendi. E Bruno, o seguinte, hoje em dia você faz diversos tipos de produções, né? Você começou a se tornar um profissional gabaritado no carnaval, e o carnaval te abriu portas para diversas outras produções. Que produções são essas e o quanto o carnaval te ajudou para fazer tudo isso com a grande excelência que você faz? Eu acho que o carnaval ele me permitiu entender a logística, a questão da produção de uma forma muito mais fácil e muito mais responsável. Como você disse no início, a gente no carnaval a gente tem data e hora, e isso para qualquer tipo de trabalho ele é o mais importante, né? Eu digo que, uma frase que eu sempre digo, que a responsabilidade ela vem antes do talento, e para qualquer tipo de produção isso é muito importante. Então ele me abriu portas assim para várias coisas, justamente por essa responsabilidade e pela forma de articular possibilidades de materiais, de invenções. E aí a gente começou, né, fazendo espetáculos musicais. Então eu assinei, né, nos últimos anos o espetáculo da Cláudia Raia, já fizemos produções, né, de capas de revista, com mulheres consagradas como Elza Soares, tive a honra de participar também, de cuidar da confecção, né, de todos os figurinos da Copa aqui no Brasil, que foi realmente uma grande experiência, onde a gente estava lidando com um projeto que não era brasileiro, mas que a gente conseguiu fazer a produção aqui, e foi uma grande experiência também. E eu acho que é isso. E hoje, não posso deixar de falar, hoje você está produzindo um programa, o Celebrize. Queria que você falasse um pouquinho do Celebrize, porque requer também essa produção, né, essa mega produção que tem câmera, tem maquiagem, tem foto e com resultado excelente. Fala um pouco do Celebrize pra gente. O Celebrize ele veio para, na verdade, acho que suprir um pouquinho dessa minha coisa de diretor, de querer realmente sempre fazer um pouquinho mais do que só realmente fazer o figurino. E nesse momento também. E nesse momento. O Celebrize ele surge, né, no auge da pandemia, onde eu estava em casa sem fazer nada, e eu com o meu espaço fechado, falei, não, eu preciso movimentar, né? A gente estava com um elefante branco ali parado, onde eu tenho um estúdio fotográfico, onde eu tenho, né, um arsenal de figurinos, e a gente teve a ideia de trazer o Celebrize como uma forma de resgate para a mulher, né, de autoestima, de beleza, não só mulheres, homens, trans. A gente abriu o Celebrize para qualquer pessoa que queira
ter um momento de celebridade. E o que é esse momento de celebridade? É passar um dia com uma equipe super empenhada, desde a maquiagem até a alimentação, e fazendo com que esse dia seja inesquecível. Show de bola. Então é isso, é o carnaval dando impulso para a produção de eventos, e o Bruno com certeza é um grande exemplo. Obrigado pela participação. Eu espero que tenha novos programas para que a gente consiga falar detalhadamente de toda essa produção que a gente faz aí para o carnaval e para a arte. Rita, bancária, aposentada, destaque há 13 anos, hoje ela é primeiro destaque da Dragões da Real e também destaque da Mocidade Alegre. Carlão, empresário do carnaval, confecciona os arames e as placas de acetato para o Brasil inteiro e principalmente para o carnaval aqui de São Paulo. Bom, mas hoje o que eu quero saber de fato é da Rita Destaque e do Carlão, marido da Rita Destaque, que ajuda a produzir essa parafernália toda que é um destaque, que é a montagem de um destaque de escola de samba. Queria saber o quanto o Carlão interfere e saber dessa logística, porque para quem não sabe, o arame, a ferragem do destaque da Rita é feita aqui na empresa do Carlão, vai para o Rio de Janeiro para ser confeccionada pelo Fernando e volta aqui para São Paulo para Rita desfilar linda e maravilhosa. Mas antes que vocês comecem a falar, eu queria dar a palavra para o Fernando Magalhães, ele que confecciona os destaques da Rita. Eu queria que ele falasse um pouquinho dessa logística, dessa produção aí da confecção do destaque da Rita. Fala, Fernando! Olá, eu sou Fernando Magalhães, sou estilista e sou responsável pela produção das roupas da Rita. As roupas da Rita têm uma particularidade para mim na sua produção, porque a Rita, sendo uma destaque de São Paulo e hoje em dia meu ateliê é situado aqui no Rio de Janeiro, requer que no início do projeto eu vá até São Paulo e, juntamente com o Carlão, que é seu marido, e o ferreiro responsável pela estrutura da roupa, nós juntos possamos fazer a melhor proporção, tanto para atender às necessidades da escola, quanto atender a necessidade da Rita, né? É iniciado também a pesquisa de material para ser utilizado, o que empregar, o que tentar inovar, e a partir daí a produção realmente é iniciada. Com a base da roupa já levantada e costurada, a gente faz uma prova e a produção propriamente dito é feita com aplicações do material de brilho, de pena, e é isso. Por mais que a produção seja interestadual, é fácil trabalhar com a Rita, é fácil trabalhar com o Carlão, são duas pessoas bem acessíveis, são duas pessoas bem compreensíveis. A Rita sempre pensa em colocar as necessidades da escola e só depois ela vem com algum tipo de necessidade pessoal. E isso então é muito gratificante, é muito prazeroso. É isso. A produção da roupa dela é um pouquinho por aí. Espero ter esclarecido e um grande abraço. Se cuidem. Ô Rita, como é que é tudo isso? Você se envolve, você dá pitaco no dia do desfile, ou você fica concentrada na sua performance, no que você vai fazer na avenida, ou você dá uma de Anitta, fica dando esporro no Carlão, esporro nos meninos? Como é que é isso? Você fica calma? Obrigada pelo convite. Bom, eu no dia do desfile eu fico assim muito ansiosa, eu fico nervosa, eu choro, eu brigo. Eu tô sempre ali do lado, não palpito muito, porque meu palpite não valeu de nada no dia, né? Mas eu fico em cima para que seja montado certo, para que suba pro carro no horário certo. Então eu fico pegando no pé, sim. Carlão, e você? Eu já vi que os meninos lá que trabalham na empresa, de certa forma, te ajudam nessa montagem. Como é que você fica? Você fica calmo? Como é que é essa montagem no dia do desfile? Bom,
No começo foi meio difícil, né? Eu tinha que dar muito pitaco, tinha que brigar com eles. Agora, com o passar dos anos, eles já acostumaram já com o serviço. Então a gente tem uma bronquinha a mais, a gente marca 5 horas, eles chegam às 6. Entendi. Uns probleminha de horário só. Mas depois a montagem é tranquila. Tirando a Rita que fica no pé, enchendo o saco, achando que a escola quer que monta correndo, e a gente, não, vai começar a chover, vamos esperar, tem tempo. Na verdade, assim, os meninos, o Roberto, o Eric, o Carlão, eles já chegam no dia do desfile já sabendo o que vai ser montado e como vai ser montado. A gente costuma descer assim umas 4 horas, né, pra perguntar o tempo, sim, se der para ir montando alguma coisa em algum espaço, questão de penas, de leques, porque a gente aqui não tem nenhum espaço coberto, né, para nós montarmos as fantasias, os leques de pena e deixar guardado, assim, por causa de chuva, né, então... Entendi. Mas a gente desce antes e eles já vêm sabendo como montar, porque antes a gente faz a montagem da fantasia para ver onde encaixa o que, né? Então os meninos eles já vêm conscientes, sabendo onde do que cada um tem que fazer. Isso. Carlão. Às vezes eu vou levar para ele de carro, coloco no carro e levo para ele. E na volta eu já não dá para pegar de carro, já tem que pegar um caminhãozinho, uma van, alguma coisa, porque aí a fantasia já vem montada, não pode estragar, não pode nada, não pode ralar uma na outra. Entendi. Então já vem com transporte mesmo. Entendi. Aí já paga. Algumas coisas nós também encaminhamos pela transportadora. Entendi. Material. Quando não dá tempo de levar, a gente encaminha por uma transportadora. Tá. E vocês fazem vídeos? Na verdade, assim, a hora que eu recebo o desenho, eu já encaminho para ele. Já Ele mando, que resolve. Na mesma hora eu já mando, ele resolve tudo. Entendi. O Fernando vai desde o desenho até as compras. Conforme ele vai fazendo alguma coisa, ele me manda. Legal. E assim, o que de ser feito no Rio, né, meu? Quando vai chegando época que já tem que estar aqui, eu já vou ficando estressada, já ligo para ele cobrando. Legal. Né? A dispersão é pior do que a concentração. A concentração, a gente tem nós chegamos sempre antes das 5 horas da tarde, antes de fechar o portão para a entrada dos automóveis ali na concentração. Aí eu descarrego a minha fantasia lá, deixo o menino tomando conta, tiro o meu carro dali, vou guardar onde eu tenho que guardar, de preferência lá perto da dispersão, né, para depois pegar a fantasia. Agora, a dispersão é um problema. Você tem que chegar antes do destaque sair da avenida, já se colar no bombeiro, falar, é você que vai subir para pegar aquele destaque? Então nós vamos subir com você, eu e mais 2 pessoas, está ciente? Tudo bem, tranquilo? Porque muitos bombeiros não querem que a gente suba junto. E a ideia deles é ir lá tirar a vida. E não quer saber da roupa, do costeiro, não quer saber de nada. Então a gente tem que chegar antes, porque se ele levantar, a gente demorar para chegar e o bombeiro começar a subir, ele não quer voltar para pegar a gente, ele já quer ir lá tirar a vida. Aí eu brigo com a Rita quando acontece isso, não desce, fica aí em cima. Porque no regulamento é proibido transportar o destaque em cima do queijo para a avenida do lado de lá. Então, mas como chega nesse final também, quando você está montando a fantasia, a escola está todo mundo preocupado com você. Está todo mundo, isso, aquilo. Quando chega na dispersão, aí já não vale mais ponto. Não tem mais harmonia, não tem mais nada. Só tem os apoios do destaque que vão lá. E eles têm que tomar cuidado, porque se deixar a roupa ir para o terreno, você não vê mais. Pena, tudo isso. Ao você desmontar a fantasia, colocar no chão, se você não tiver com a equipe boa, ficar de olho, vem os caras lá da dispersão para roubar o que você põe no chão e vai pegar outra peça. Entendeu? Então você tem que ter uma pessoa que fica ali só de olho nas peças que você vai descendo. Então a dispersão é complicada.
E depois, além disso, você tem que tirar as fantasias dali, né? Aí você, onde eu deixo o carro, geralmente, às vezes a gente deixa no terreno, então é meio longe para você levar às vezes, né? Então, eu acho que é também assim, você chegar no bombeiro, saber falar, né? Porque a gente já viu também muitas pessoas, muitos destaques, larga... Sim, nem sabe o que tem que falar. E aí? Se você chega com educação, eles te tiram lá, te sobem com um apoio. E o importante também de tudo isso é você ter apoios bons, né? Sim. Não adianta apoio para desfilar. Apoio é para te ajudar. Sim. Né? Isso. O apoio tem que estar presente na concentração e na dispersão. Uns três, Ah, entendi. Eu tenho a Érica, que é a irmã do Fernando, que ela me ajuda a vestir, a me vestir. Ela também é muito rápida na montagem das penas, dos leques. E tem os meninos que é para altura, né? Mas eles todos sabendo que não é para desfilar, é para montar e desmontar. Tanto que geralmente eles nem vêm na avenida comigo, acompanhando. Eles vêm por fora. Então era mais para falar sobre isso mesmo, essa produção. E queria agradecer a participação de vocês, parabenizar a maioria das fantasias aqui do espaço da exposição de destaque. A maioria são figurinos seus. Então eu queria agradecer a participação de vocês e vamos ver como é que vai ficar. A gente que agradece. Tá bom? Obrigado, Carlão. Até mais. Espera a gente aí. Bom, Spencer, você é formado em Ciências Sociais, em Tecnologia Têxtil, né? E faz essa engenharia de produção aí nas escolas. Hoje, dentro da Escola de Samba Vai-Vai, você desenvolve diversas funções técnicas aí para se executar tanto as fantasias quanto as alegorias. Vai desde a pesquisa do enredo, produção dos desenhos, plantas, fichas técnicas, contratação do pessoal, logística de almoxarifado, análise de croquis, modelagem, graduação, caramba! Diferente do Bruno Oliveira, que eu já entrevistei aqui, já pedi para ele dar uma palestra dele, eu imagino que a sua trajetória tenha vindo no outro sentido. Você se formou numa área, né, nas ciências sociais, e caiu no carnaval. Eu vejo na perspectiva de tolher, né? De tolher esses dados, uma dificuldade que é cultural, porque você mensura, né? Você mensura e você mensura esses dados, né? Você mensura esses números e colhe esses dados e vai trabalhar. Na hora de você impor esses dados como condição da transformação, né? Porque isso tudo se trata de indústria da transformação, há uma dificuldade muito grande do outro entender esse instrumento, porque há essa necessidade dessa inferência, dessa melhora do processo, né? E também essa questão de pensar de um modo processual. Eu não sei se é por uma questão artesanal, né, de ser esse maior artesanato, né, e lidar com essa questão do fazer, essa questão do fazer e essas peças não saírem de uma certa maneira umas iguais às outras. Eu não sei se a falta de identidade entre essas peças é que causa essa descontinuidade ou provoca essa falta de necessidade de compreender da perspectiva de controle, sabe, dos controles realmente, né, os controles que a gente vê aí na indústria, porque isso também é uma indústria, é um processo industrial. Porque quando você entra num ateliê de escola de samba ou num barracão de escola de samba, você percebe, né, logo, até você percebe assim, visualmente que se trata de processo industrial, né? Porque você vê uma série de equipes, você vê uma série de material circulando, né? Transitando nesse barracão.
E isso foi nada assim, até isso veio da tecnologia têxtil, né? Essa ideia do controle estatístico do processo, né? Porque como assim a minha formação e ela foi uma formação generalista, não especialista, né? Sim. Tem as 4 grandes áreas têxteis, mas nós só passeamos, né? E forma técnicos que tenham um controle melhor, sabe, sobre essa parte administrativa dos processos. E quando eu cheguei lá, né, depois de ter passado pelo IPT, depois de ter passado por outros estágios, o processo era como que por osmose, era até a priori, sabe, do conhecimento ele já estava como uma realidade dada, sabe, dentro dessas instituições que eu estagiei e que eu trabalhei. E quando eu cheguei lá, não tinha nem a identidade do processo, né? E é muito difícil, né, você impor essa condição. Implantar essa condição. Mas é uma luta, né? Bom, onde eu emprego, eu faço uso, né, muito do conhecimento desses tempos, né, dessa cronoanálise, sabe, isso me ajudou muito a compreender os processos e ter todo o horizonte maior, sabe, a extrair melhor, a tolher melhor os dados, né, isso sem dúvida, foi assim, eu acho que um dos maiores legados, né, dessa formação técnica, sabe, e da própria formação acadêmica em ciências sociais, tem uma percepção mais antropológica, sabe, mas antropológica aí também da conceituação do próprio carnaval, né? E ver como é que é esse sentido. Mas sem dúvida eu me tornei assim uma das melhores coisas que eu aprendi com o carnaval trabalhar, né? Trabalhar com muito mais afinco, né? E assim fazer uso, né, do método mesmo, sabe? E o rigor, e a busca constante pelo rigor, mesmo em situação adversa, né? Isso o carnaval, sabe, me ensinou, né? E você sabe que também, além de ter esse tempo que é muito escasso, né, o financiamento também, ele nunca chega, né, assim, não chega na hora certa, e isso atrapalha muito o processo. Aí também, me desculpa, eu esqueci uma das coisas que a criatividade, algo que sempre me foi caro, né, porque eu nunca me imaginei de uma maneira tão criativa, porque você não tem o tempo e não tem o dinheiro. Sim. O que fazer, sabe? Como processar. E isso aí foi também um grande legado, né, do próprio Barcão, né? Sim. Ver aquilo que vem de um plano, do plano imagético, depois do plano pictórico, com aquilo se tornar tridimensional, aquilo ser desbastado, né? E isso me dá muito prazer, e acabar de acordo com o planejado, sabe? Isso, sem dúvida, é um prazer muito grande, sabe? Mesmo que não haja esse término, aqui é o término pela etapa, pelo pedaço, né? Isso é muito prazeroso, né? E assim, essa questão do conhecimento, de passar a transferência de conhecimento, como assim há esse problema de nunca ter sido, né, não ter nenhum instrumento, né, que faça com que a ordem seja aquela, que o caminho seja passado por ali, e como assim o carnaval, eu acho que você deve ter essa percepção também, né, ele funciona de uma maneira que lembra a engenharia reversa, porque os setores e os líderes desses setores, eles te trazem essas demandas que são tanto do tempo, né, do tempo que ele vai realizar cada peça, cada etapa, e também do consumo, né? Ele te traz e você não processa, né? E assim, quando ele te traz, ele particulariza, né, essa dimensão da produção, e assim, cada um te traz isso, né? E você tem um todo, né? E assim, descentraliza muito, né, por esse problema de ser reverso, né, do cara trazer essa identidade do dado e não você já ter essa discussão e saber como um todo, porque o financiamento é um só, a fonte de financiamento é uma só, né? E você tem essa série de realidades a fazer, e quando cada um traz para você, particiona muito mais, né, essas realidades, e isso é difícil a transferência, é difícil você educar desse modo, que na verdade você tem que centralizar essa informação e depois voltar essa informação e até ele, ou seja, discutir
essas questões projetual, essa questão desses consumos, essas questões do método que ele vai usar, entende? E de qual método melhor, ou qual a parte que ele precisa confeccionar antes, entende? Que isso, do ponto de vista da perspectiva do projeto, é mais consensual, sabe? Vai ser muito mais equânime, sabe? Para o projeto, né? E aí dificulta, né? Porque ele sempre tende a fazer isso dessa mesma maneira, porque é um processo cultural, né? Existe também a hierarquia do fazer, né? E assim, esse pessoal que ele é muito mais, eu não sei se volátil é o termo correto, sabe? Esse pessoal geralmente ligado à adereçagem, a isso, talvez, né, promulgue, né, essa identidade de ser um fazer simples, ou não ter essa necessidade profissional. Mas assim, me entendo como exemplo, né? Eu vim para fazer o corte. Eu só vim para fazer o corte, sabe? Aí o que acontece? Eu fui para lá, fui para uma escola de samba, né? Fui para uma agremiação, junto nessa função de cortar. O que eu fiz lá? A modelagem, depois o processo da organização das fantasias, né? do projeto, você entende? Depois uma série de outros processos que envolvia não só a fantasia, como começou ali o cálculo de consumo das alegorias, sabe? Aí de repente eu fui aprendendo uma série de outras identidades, né? Fui aprendendo como até de uma certa perspectiva o que é carnavalizar, né? Alguns elementos, né? Que isso é muito interessante. Além de tem muitas áreas técnicas, tem muita área, né? Não tem uma área só. E assim, muita dessa gente ela para só na adereçagem. Se você vê esse processo, como é que ele se dá com os Parintins, todos eles compreendem, né? Compreendem toda a dimensão dos processos, porque eles fazem uma espécie de estágio. Cada vez mais, né? E sabe, eles são aderecistas, eles são bons escultores, pintam, sabe, eles são serralheiros, entrando em todas as áreas, que é aqui. É uma dificuldade, né? Porque acho que essas áreas chegam e elas já estão ocupadas, então ele trava ali na adereçagem. E como é um bloco, um volume maior, dá esse aspecto da não profissionalização do carnaval. Mas nesses 12 anos, eu sou um exemplo de que há sim, e é muito mais vasto. Você entende? Há uma vastidão aí, sabe? E só para finalizar, diga-se de passagem que essas fantasias que estão aí atrás faz parte do projeto que você participou do ano passado, do desfile do Vai Vai. Na realidade, assim, eu não dou esse palpite, né? Até porque por alguns elementos, eu parto já da estrutura, entende? E assim, às vezes é um caráter que é técnico, né, da construção de um samba. Sim. E não da sensibilidade, sabe? Da escolha, sabe? A sensibilidade, aquela peculiaridade da comunidade, sabe? O que eu estudei, né? E assim, não só a minha orientação, que seja assim, do gosto musical, né? Assim, vamos falar, desde a adolescência ali, a percepção que eu tinha é que existia só 3 formas, né? Uma era com a letra e você se emociona, a outra com o próprio ritmo e você dança, e tinha um terceiro que era uma parte mental. Eu fiquei muito fascinado pela ideia da construção, né? Da construção musical, quando eu conheci, é engraçado isso, a dodecafonia. E ali quando eu vi Gustav Mahler, sabe, eu vi assim sabe, eu ouvi Mahler com aquela expressão e quase que sabe, empurrando, sabe, empurrando assim para as ideias, na verdade assim, construindo aquilo que deu um mote assim para Schoenberg, né? E então eu via de uma maneira mais matematizada, sabe? De uma maneira mais sistematizada, assim, essa ideia. Não tinha uma emoção, causava talvez um certa
uma prazia, sabe? Aquela ideia da seleção dos sons. E assim, logo depois eu comecei a estudar o cravo bem temperado. E aí eu comecei com histórico, né? Fui ouvir Wanda Londowska. E eu ouvi durante um bom tempo, entende? E entender como é que era o instrumento, quais eram as alturas e aqueles tipos de afinação. E aquilo ficou muito, sabe? Eu fiquei muito tempo envolto nisso. Depois eu fui ver outras obras de Bach, e fui ver alguns intérpretes, né, como Glenn Gould, sabe? E também saber as variações Goldberg. Eu achei aquilo impressionante, como é que na arte da fuga alguém pode construir aquilo, sabe? E aí foi por esse aspecto. E o carnaval me fez ter esse apreço, né, pelo samba, sabe? Pelo ver isso enquanto, não só como identidade, sabe? Como uma peculiaridade, como uma expressão poética, sabe? Como uma riqueza ritmica, sabe? Isso foi muito bom, mas assim, eu não tenho essa, né, eu não consigo opinar, né, sobre o samba. Não, show de bola. Pô, eu queria te agradecer a participação dessa nossa palestra falando da produção de carnaval. Queria te parabenizar pelo trabalho que você faz. Hoje em dia você é um grande profissional do carnaval, né, que é necessário nessa questão técnica. E só isso, por enquanto é só isso. Espero que tenha outras formas aí da gente fazer esse programa e que você volte a participar com a gente. Tá certo, eu é que agradeço. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Bom, agora eu estou aqui do lado do Chocolate, Luiz Fernando, que promove diversas lives, diversos eventos e que é responsável por grande parte da iluminação das alegorias aqui no AMB, no dia do desfile. Cada ano que passa o aprendizado vai aumentando, a tecnologia muda e cada ano que passa se torna um aprendizado. Chocolate, eu queria saber como é que é a sua logística aqui no dia do desfile, como é que você consegue abraçar tantos trabalhos no dia do desfile e o quanto isso interfere aí nas outras produções que você faz, o aprendizado que você faz. E assim, quantos anos já de Avenida? De Avenida? Nós temos aí uns 20 anos de Avenida, 15 anos. Então, como é que você consegue estar em dia com essa tecnologia toda, correr atrás desse tempo aí, que as escolas de samba vão crescendo e para você não ficar desatualizado, você tem que correr atrás desse tempo. Como é que é isso tudo? Tanto a logística quanto essa evolução aí da tecnologia e da tua produção. A questão da logística, o que acontece? Nós fomos aprendendo ao longo do desenvolver dos anos. Até porque o carnaval, por si só, ele foi crescendo. No início, os carros alegóricos, ele tinha uma questão de desenvolvimento do projeto de iluminação muito menor. Hoje, os projetos de iluminação de uma escola de samba, ele já entra dentro do contexto quando o carnavalesco começa a criar a alegoria. Desta forma, é muito maior que nós temos o que apresentar no dia que nós passamos aqui na Avenida. Hoje, se nós falarmos no passado nós tínhamos 10, 20, 30 equipamentos de iluminação numa alegoria. Hoje, um carnaval, um carro alegórico, ele usa aproximadamente questão de 80 a 60 pontos de iluminação, isso entre refletores de LED, refletores vapor, refletores de efeitos, assim por diante. A logística no passado, ela era muito mais simples, nós tínhamos uma equipe pequena de 4, 5 pessoas por escola de samba. Hoje eu consigo te dizer, se eu não tiver com uma equipe de 20 pessoas por escola de samba, a gente não consegue entregar. Entendi. E quantas escolas você já chegou a fazer num dia só? Num dia só? Eu já cheguei a trabalhar com 6, num desfile de 7. Com um desfile de 7, num dia de um desfile de 7 escolas, eu fiz 6 escolas. Porém, nós tínhamos
uma logística bem diferenciada, que era ter 6 equipes diferentes. Diversas equipes. Então, nós tínhamos aqui equipes que eram na concentração, equipes na dispersão, equipe no terreno, e tínhamos lá dentro do terreno 7 caminhões. Para cada caminhão estar dentro da baia que chegava de cada escola de samba. Neste carnaval, só nesse dia nós geramos diretamente para as pessoas que estavam aqui cerca de 50 empregos. Nem tanto que nós locamos um imóvel aqui próximo para poder abrigar essas pessoas. Só para que vocês entendam, o que ele está falando é que quando os carros saem aqui na dispersão, precisa se desmontar esse aparato todo com velocidade. Então tem a equipe lá desmontando, tem a equipe que ainda está montando aqui das escolas que vão entrar e as escolas que estão saindo. Então imagina só essa logística, como é que tem que ser rápida e experiente, né? Sim. Na realidade nós temos uma logística e uma dinâmica que ele tem que contemplar a entrada de uma escola, porém quando essa escola que está na avenida ainda ela não saiu, nós já estamos com a outra escola preparada para entrar, porque caso as pessoas que estejam em casa não saibam, quando uma escola está na avenida, já temos o esquenta da outra. Então, com 20 minutos que a escola está a sair da avenida, eu já tenho a outra escola já preparada. Desta forma, nós temos que estar já com o projeto entregue, as luzes acesas, testes, geradores, tudo acontecendo. Então, isso é importante que nós tenhamos equipes diferentes fazendo uma escola e outra escola, né? Então isso é muito importante deixar frisado. E Igor, o que acontece? Se nós colocarmos, quando nós chegamos aqui, os projetos de iluminação, eles aconteciam com máquina de fumaça, neon e alguns refletores, era isso. Hoje em dia, nós temos projetos que contemplam painel de LED, nuvem. Hoje eu digo que o limite não existe. Depende da energia que a escola de samba tenha para investir no conceito de iluminação e efeitos especiais, é feito coisas que o imaginário... E uma coisa legal de se frisar também é que o regulamento das escolas mudaram também, né? Então, uma luz que falhava há 15 anos atrás, um refletor só em cima de uma alegoria, ele não, de certa forma, não influenciava de certa forma na nota. E hoje em dia falhou, uma luz que seja, já começa a contar ponto. Então, para vocês sentirem o peso dessa importância, desse cuidado que tem a ter. E assim, só para finalizar, te agradeço a participação, eu queria falar da sua visão, quando você começou com o Carnaval, Luiz Fernando, lá atrás, se você imaginava que você seria capaz de abraçar tanta coisa de uma vez só. Como é que é isso? Como é que é esse sentimento de satisfação, de loucura, de trabalhar com as escolas de samba, que não é uma produção fácil, porque não dá para se adiar, eu já falei disso aqui hoje, não dá para se adiar, tem que ser na hora. Como é que é, Luiz Fernando, mais de 15 anos atrás, pensando nisso, né? Será que um dia eu vou conseguir? Será que um dia eu vou conseguir abraçar tanta coisa? Então, quando você falava, passava um filminho pela cabeça, porque na realidade, assim, como tudo começou, eu estava fazendo um evento na quadra do Camisa Verde e Branco, e na ocasião, o Camisa tinha um carnavalesco que veio do Rio de Janeiro, onde lá já existia esse conceito. E foi colocado um desafio para nós, de forma que era trazer a iluminação para o AMB. E aí começou. E jamais eu imaginaria que chegaria onde chegou. E aí eu faz para uma, faz para outra, e automaticamente um trabalho foi indicando o outro e nós fomos fazendo, erramos, acertamos, aprendemos, construímos, e que hoje nós conseguimos poder falar com uma sabedoria que hoje nós temos a dinâmica de como se entrega um projeto de iluminação para a avenida, sendo ele uma escola que vai desfilar primeiro, vai desfilar no meio ou desfilar até no amanhecer. Hoje nós conseguimos ter o know-how
de conhecimento para poder, em parceria com o Carnavalesco, a Comissão de Carnaval, desenvolver um melhor projeto para que aconteça na avenida. Então, assim, para ser sincero, eu não imaginava que nós conseguiríamos chegar onde nós chegamos hoje, e eu acho que é muito gratificante, emocionante estar nessa avenida e fazer. Então, esse foi o combustível. Um ano deu certo, o outro você quer mais. Então, a cada ano existe um desafio diferente de cada projeto. E isso foi credenciando a gente a chegar onde nós chegamos. Legal, Chocolate. É uma satisfação enorme ter você aqui. Todas as pessoas que participaram hoje do programa tiveram, de certa forma, influência aqui no nosso Espaço Carnaval, que participaram dessa produção e que hoje estão podendo falar um pouco do Carnaval com esses fragmentos, com esses pedaços de algumas situações, de alguma parte artística que fizeram parte do desfile das nossas escolas de samba. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira.